Então, já está gravando, tá? Bom trabalho. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Wagner, professora Celi Lang, aqui do mestrado. Lá na tela, a professora Lilian, ela é do Mackenzie, ela é professora convidada. Né? Então, estou dando abertura, né, à defesa da dissertação de Wagner Antônio Rodrigues Oliveira. O título é A Influência da Matemática nas Atividades Profissionais dos Egressos de Curso Técnico em Administração. Wagner, as duas professoras, tanto aquela que está lá online como essa que está aqui, leram o seu trabalho. Então, não precisa ficar se expandindo. Vá exatamente aos pontos principais. E você tem de 15 a 20 minutos para fazer a sua defesa. Após isso, as professoras vão fazer perguntas, vão sugerir modificações, alterações. Você responde as perguntas, anota as eventuais sugestões, aí todos saem. Ah, não, ao contrário, né? A alimentação. Aí eu e a sala, porque aí é secreto, né? E aí nós vamos deliberar sobre a sua aprovação. Okay? Então, sinta-se à vontade. Então, sinta-se à vontade, você está em casa, né? Estou mais em casa do que você está. E fique tranquilo que o seu trabalho está muito bom, hein? Vai ser uma apresentação muito boa. É você. Eu compartilho a tela agora, é isso? Vai, quer explicar lá? Tem uma nova filha? Eu tenho logo. Tá. Se esquentar muito, a gente liga de novo, mas eu acho que pode incomodar. Né? Desculpa, Júlio. Desculpa, Pedro. Vai no teclado. Ainda vai no teclado. Aí eu compartilhei de forma muito. Tá trocando. Agora sim. Tudo bem? Vamos lá, então. Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Professora Celi Revela, professor Giordano e a professora Lilian, que nos acompanham, e também os convidados que estão tanto aqui quanto os que acompanham virtualmente. Muito obrigado pela presença de vocês. E esse é o trabalho de defesa do trabalho de mestrado, educação profissional de quadro de governo. A nossa linha de pesquisa é a formação do formador e o tema é a influência da matemática nas atividades profissionais dos egressos do curso técnico de administração. O professor Giordano é o professor orientador, ele que tem trabalhado para refinar esse trabalho ao longo dos anos, dos 2 anos. E a questão de pesquisa que norteia esse trabalho é o seguinte: há associações da matemática com a trajetória profissional do egresso do curso técnico de administração? Ou seja, nós queremos saber se aquele resultado que o aluno obtém em matemática se reflete algo lá na ocupação profissional dele, depois de anos de sua formação. E o objetivo geral, então, é investigar o desdobramento profissional de 4 grupos de egressos, 10 anos depois de sua formação. Ou seja, conhecer desses também qual a relação, se ela existe,
Para suportar esses objetivos, nós, então, tivemos os objetivos específicos de identificar quais eram esses concluintes, identificar quais eram os componentes que envolviam matemática e os conceitos que cada um dos estudantes, na ocasião, obtiveram naquele conteúdo. E depois, então, verificar se existem associações, de fato, entre aqueles resultados que eles obtiveram com o resultado que eles têm hoje profissionalmente. A hipótese, de fato, que também norteou o trabalho é que o desempenho positivo ele representa um impacto favorável. Os alunos que tiveram alto desempenho possuem um desempenho favorável hoje em dia. E o produto que nós imaginamos como resultado é a geração de um relatório técnico de pesquisa para justamente nortear um estudante de administração. Nós temos um referencial teórico que, de acordo com as instruções da banca, na qualificação ele foi incorporado, foi agregado. E apresento a vocês, então, o cenário de pesquisa. Então, esta é a ETEC de Francisco Morato. E essa ETEC, ela está situada na cidade também de Francisco Morato. Leva o nome da sua cidade. A ETEC leva o nome da cidade, por enquanto. É uma cidade que está a 46 quilômetros de distância do centro de São Paulo e possui, em média, quase 180 mil habitantes. Possui a nota 5 no IDEB e ela tem uma renda per capita de R$ 9.696,12. Então, para, de fato, idealizar o que isso representa, na comparação com outros municípios, de acordo com o IBGE, está na posição 643 de 645 municípios do estado de São Paulo. Okay? Ela foi fundada em 2010. Ela possui hoje, em 2024, em torno de 800 alunos. E o curso técnico de nível médio em administração é o único curso que desde a sua origem, continua a ser oferecido de forma ininterrupta. Nunca parou. Vou compartilhar com os senhores o porquê de trabalharmos com esse tema e nessa escola. Então, minha primeira formação foi técnico em administração. Depois disso, então, a graduação em administração também. E desde muito próximo da sua fundação, eu tenho atuado como coordenador do curso de administração. E ao longo desses anos, eu tenho visto a resistência dos alunos com alguns conteúdos que envolvem matemática. Sempre foi o meu desejo demonstrar para eles qual que é o impacto que isso representa para a atuação profissional. E, através do mestrado, foi onde eu encontrei a oportunidade de poder, sim, estudar de maneira maior e demonstrar até mesmo para eles o quanto que a matemática influencia a atuação profissional do técnico na administração. Ampliei um pouco mais a visão no contexto onde o técnico de administração ele ocupa uma posição estratégica na empresa e, por tal, ele necessita raciocinar de forma lógica para que possa, então, embasar as suas decisões. Quando nós falamos do curso técnico de administração, também preciso esclarecer para os senhores que ele é regido por algo chamado plano de curso. E nesse plano de curso tem uma série de competências que, como professores, nós precisamos ajudar os alunos a desenvolver. Trouxe para os senhores aqui uma seleção de algumas delas. É somente uma seleção dessas competências que os alunos precisam desenvolver. E verifiquem: elaborar orçamentos, elaborar planilhas de custo, ou calcular preços de produtos fazem parte das competências que o técnico de administração precisa desenvolver ao longo desse ano e meio. Só que, além das competências, ele também precisa desenvolver atribuições e responsabilidades. Qual não é nossa surpresa quando também encontramos atividades voltadas à necessidade de cálculos, como analisar métodos mais econômicos de execução, executar rotinas de atividade financeira, elaboração de processos produtivos, entre outras tarefas. Então, quando observamos de maneira geral o plano de curso do técnico em administração, nós encontramos 41,7% dos conteúdos voltados diretamente para cálculos. E quando nós observamos a outra parte, 20,8% do curso é voltado indiretamente. São conteúdos que estão indiretamente voltados para cálculos. E 8,3% depende entre o orientador e o aluno, que é o trabalho de TCC, pode ou não envolver cálculos. Mas com o cenário de que envolveria cálculos, nós poderíamos chegar, então,
um percentual de 70,8% do curso voltado para a necessidade de realizar cálculos. Vamos então para a pesquisa. E os resultados que eram nos ofertaram foram os seguintes. Primeiramente, as fases. Nós definimos a longevidade da pesquisa, ou seja, grupos que concluíram 10 anos atrás, pelo menos 10 anos atrás. Fizemos o tratamento dos dados fazendo a seleção dos conteúdos envolvidos. Depois do tratamento de cada conceito obtido em cada um desses conteúdos de forma individual. E então partimos para a pesquisa, realizada através de um questionário. E depois, então, a análise quantitativa, de acordo com as respostas ofertadas. Apresento aos senhores a nossa planilha de alunos. E, quando pontuados, eles foram separados entre os 8 alunos com maior desempenho em matemática e os 8 alunos com desempenho baixo. De cada classe, então. Segundo semestre de 2010, primeiro semestre de 2011, segundo semestre de 2011, primeiro semestre de 2012. Então, foram 16 alunos em cada um desses grupos. Alto desempenho e baixo desempenho. Ao total, tivemos 64 ingressos e destes obtivemos 48 respostas, equivalendo a 75%. E aqui o primeiro resultado nos trouxe. Foi mais fácil localizar os alunos que possuem alto desempenho do que os de baixo desempenho. As ferramentas utilizadas para a localização foram as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram e o networking com a própria sala que o grupo havia. E o que nós compreendemos aqui é que os alunos que possuem baixo desempenho, eles demonstraram uma relação menor com o networking. Quando questionados sobre a escolaridade que os egressos possuíam, nós encontramos alguns dados bem relevantes. 26% deles continuaram os estudos e concluíram com nível superior. 9,4% ainda não concluíram, mas 14,6% partiram também para a pós-graduação. Quando começou a trabalhar, uma pergunta bem relevante e pertinente com o cenário onde a escola está situada, 66% do grupo já tinha uma ocupação profissional. Ou seja, já entrou no curso técnico de administração, na ocasião, trabalhando. Porém, 0 deles hoje estão sem trabalho. Todos eles têm uma ocupação e todos eles estão trabalhando. Mas, a pergunta seguinte, que é muito pertinente, é, puxa, mas e na área de administração? Como é a atuação deles hoje? E aí eles dizem o seguinte, 47% deles atuam diretamente na área de administração e 29% atuam parcialmente. Ou seja, 77% dos alunos que fazem o curso de administração, sim, atuam na área a qual estudaram. Uma outra questão, uma outra indagação muito pertinente é, tá, eles ocupam isso, mas quanto tempo? Quanto tempo que eles trabalham nessa área? Será que não é uma coisa recente? E a resposta nos traz, então, que 66% deles atuam na área de administração há mais de 5 anos. Qual que é o tipo de vínculo que esses alunos têm? Preponderantemente é o mesmo a carteira assinada, o que nós conhecemos como a CLT. 51% deles estão lá e o restante diluído em outros campos. Na área administrativa, quais são os setores das empresas onde eles trabalham? Eu apresento aos senhores que a identidade da cidade de Francisco Morato é a área de comércio e serviços. E preponderantemente é onde eles estão alocados, representando 55,8%. Chama a atenção dos senhores agora para um dado inverso. Percebam que regular, quando os alunos foram questionados sobre a avaliação do curso, regular, aceitável e ruim foram percentuais que não foram pontuados. Então, todos os respondentes que nós tivemos, eles classificaram sem utilizar essas 3 opções. Mas se somarmos excelente e muito bom, totaliza 98% das respostas. Somente um respondente, equivalendo a 2,08, classificou o curso como bom. Todo o restante como excelente e muito bom. Chamo a atenção dos senhores também para essa tela. Uma tela muito importante. E ela traz aqui o reflexo da matemática. Quando o curso começou, quando o aluno entrou no curso, 10 anos atrás, como que ele qualificava-se em relação ao conhecimento em matemática? E o dado mais relevante que nós temos aqui é que 66% do grupo se qualificavam com conhecimento básico.
Quando questionado sobre o nível de conhecimento no final do curso, lá, os números mudaram. Eu vou analisar individualmente com os senhores. Muito pouco, eram 4,2%. E agora, no segundo momento, esse percentual desapareceu. Não temos mais. Algum conhecimento eram 4,2% e manteve o seu percentual de 4,2%. Já o nível básico, que era o maior índice, que era um 66,7%, agora transformou-se em 14,6%. E o regular, que era um 18%, agora progrediu para 35%. E muito, que era 6,3%, agora passou para 45,8%. Então, se somarmos os dois percentuais aqui, regular e muito, no primeiro momento, eles equivaliam a 25%. Se fizermos a mesma soma no segundo momento, o percentual muda de 25% para 81%, demonstrando que os alunos têm, sim, um crescimento evolutivo no conhecimento matemático. Esta tela traz aos senhores a explanação individual, ou seja, dos 48 respondentes, qual foi a elevação, a oscilação de cada um deles no nível de matemática. Quando questionado sobre como o curso de administração contribuiu com os alunos, as respostas pontuadas por eles foram: aprimoraram os meus conhecimentos gerais, aprimorou os meus conhecimentos em matemática e cálculos, melhorou meu desempenho profissional, aumentou a minha renda, mudou de emprego, foi promovido, pôde procurar outras áreas de atuação. Quando questionado sobre a relação da matemática com a situação atual profissional, 18,8% pontua que aquilo foi determinante. Conhecimento em matemática foi determinante. 35,4% diz que foi muito importante. E 25% pontuam que teve sim alguma importância naquilo que eles conseguiram conquistar hoje. A fim de dar mais robustez, mais credibilidade ao processo, nós utilizamos então a correlação de Spearman, que é uma métrica estatística que avalia a relação entre duas variáveis. E quando isso foi aplicado na relação de salário e sucesso, ele também trouxe um resultado interessante. Ele, sim, diagnosticou e trouxe o resultado de que existe, sim, uma correlação moderada. Quando aplicado no segundo momento, entre o salário e a matemática após o curso, igualmente ele traz uma correlação. Nesse momento, como fraco, mas ainda assim como correlação. E ainda assim, para aumentar ainda mais a análise, utilizamos também o teste estatístico de Wilcoxon, que na verdade é um teste não paramétrico para comparar duas amostras, cuja proposta é descobrir pelo p-value se há diferenças entre os tempos das duas amostras. Também utilizando duas amostras antes e depois do curso, o teste traz o resultado sim, tal qual o Spearman, há diferenças. Quando aplicado no segundo momento também, sobre o início e o conhecimento atual da matemática, mais uma vez, ele traz a informação de que há evidências de diferença. Ou seja, os testes todos concordaram a respeito de tal. Talvez algo relevante entender, poxa, a questão salarial, como funciona? Será que aqueles que possuem alto desempenho, existem diferenças salariais em relação àqueles que não possuem alto desempenho? Então, apresento aos senhores que, entre o alto desempenho, foi registrado uma média salarial de R$ 5.705. E quando nós analisamos a média salarial daqueles que possuem baixo desempenho, obtivemos R$ 4.138. Ou seja, a diferença está quase em 40% entre aqueles que possuem alto desempenho em matemática e aqueles que possuem um baixo desempenho em matemática. Por fim, a questão de pesquisa era buscar se haviam associações. E aí, então, a questão de pesquisa se responde sim, existem evidências da associação entre a matemática e os conceitos obtidos. Entre os conceitos obtidos em matemática e a estação profissional. Os objetivos geral e específico também foram pontuados lá atrás. E sim, os 4 grupos foram identificados, os componentes foram também pontuados, que envolviam diretamente cálculo, os conceitos foram subtraídos, os alunos, após localizados, foram, então, respondidos os questionários respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, e, por fim, as associações também aconteceram. Então, os objetivos foram alcançados também. A hipótese era se o desempenho positivo apresentava um impacto favorável, e aí, então,
Então se confirma, ela é aceita. Há associações entre cálculos e os resultados profissionais. E as considerações finais que eu gostaria de compartilhar com os senhores é que, para que eu pudesse apresentar essa para a banca, para vocês todos, eu pratiquei. E eu pedi aos meus alunos do curso técnico de administração que também me assistissem durante uma aula. E foi muito pontual para mim, onde um aluno do terceiro semestre do curso de administração me falou: professor, eu precisava saber disso antes. Se eu soubesse disso antes, eu teria dado mais atenção para as matérias que envolviam cálculo. Agora estou no terceiro módulo, eu já estou com remorso de não ter entendido qual era a importância. Então, aqui se faz muito importante aquilo que foi anunciado como um produto, ou seja, um relatório técnico, a fim de nortear os esforços, nortear a maneira como os alunos podem aproveitar-se de maneira mais ampla desse conhecimento. E enfatizar a importância da proficiência matemática para que ela seja ensinada desde as fases iniciais, a fim de contribuir para que futuros profissionais mais robustos para o avanço contribuir com futuros profissionais mais robustos para o avanço contínuo de nossa sociedade. Obrigado. Sentar aqui. Você senta, relaxa. Posso respirar de novo? Respira. Lógico, achei interessante isso que você falou da apresentação dos alunos do terceiro módulo, né? Talvez a partir do semestre que vem, que começa agora em agosto, né? Você, nas primeiras aulas, apresentasse seu trabalho para eles, né? Sim. Primeiro que você vai ter um certo respeito, porque você é professor, e normalmente ainda eles têm algum respeito pelo professor. Sim. É alguém que eles respeitam falando, e você apresentando. Claro, você não vai encher com esses números todos, mas mostrando principalmente aquela parte do salário, né? Você pode mesmo ter aí um elemento de motivação para que eles se dediquem mais à matemática. Sim. E só para que vocês saibam, o nosso menino e menina que sai do ensino médio hoje, ele tem proficiência de 5% em matemática. Quer dizer, num mundo que está caminhando para a inteligência artificial, né, essas coisas todas, né, de sistema, essas coisas. Então, nós estamos assim numa situação muito difícil. Claro que a elite, né, os ricos não, né, os ricos, aquele 1,5% continua tendo bons conhecimentos matemáticos, mas dali para baixo, principalmente nas camadas mais pobres, nós temos um problema muito sério com matemática. Então, o trabalho que você faz lá, é muito legal, capricha naqueles meninos lá. E eu estava conversando com a professora Celi aqui, que a hora que você mostrou a ETEC, né? Você mostrou que você tem uma comunidade, é como a minha FATEC. Minha FATEC é do lado de uma comunidade, né? E nós temos esse público. O nosso público da FATEC é igual ao seu da ETEC. E nós vemos isso aí. Vai, então agora vamos convidar a professora Lilian, né? Professora Lilian, se você quiser mostrar a Lilian lá. Professora Lilian. Olha como Professora eu fiquei Lilian, perdidinha a no senhora meio de não tem, tanta a senhora não tem limitação de tempo, tá? Aqui está todo mundo tranquilo. Se Tá sair bom. 9 horas, 10 horas da noite aqui, não é problema para ninguém, tá bom? Tá legal. Faça as suas considerações, avalie, por favor, Ótimo. o trabalho do Wagner. Tá ótimo. Obrigada, viu? Eu quero começar agradecendo, Wagner e professor Giordano, pelo fato de me permitirem avaliar esse trabalho, com o qual eu aprendi bastante. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Vocês estão me vendo? Tem alguém. Agora acho que sim, né? Alguém acho que estava tentando fazer alguma coisa aqui. Agora ficou bom. Bom, enfim. Novamente, eu quero agradecer muito pela oportunidade de avaliar seu trabalho, Wagner,
Professor Giordano, muito obrigada por lembrar de mim, agradeço muito. Wagner, seu trabalho é muito importante, ele tem uma relevância ímpar em relação a tudo que a gente está vivendo, especialmente, como o professor Giordano disse, os alunos chegam lá para a gente, às vezes a gente faz open house, né, no Mackenzie, e os alunos chegam para a gente e falam, mas a administração tem muita matemática? Imagina um administrador sem saber matemática, né? A gente tem até medo do que ele vai aprontar com a empresa. Eu dou aula no último semestre do curso de administração e nós usamos um software em que eles fazem uma simulação de serem gestores da empresa. Portanto, o software em si faz tudo quanto é conta, e ele só tem que tomar decisões em cima das contas. Não preciso dizer para você o que eu encontro, né, todo dia, porque assim, a conta está feita, mas eu não sei interpretar a conta, aí não adianta nada também, né? Então, isso é gritante, é terrível. E antes de começar a falar sobre as minhas sugestões, eu queria te dar os parabéns pela sua apresentação. Aí, depois que você falou que você treinou, porque eu estava aqui, nossa, como ele é didático, nossa, olha que coisa legal, imagina fazer essa apresentação. Wagner, acho que eu tenho que fazer um curso com você, viu? Porque eu não sei se eu sou professor de matemática, tem que ser muito didático mesmo, né? Então, parabéns, porque a sua apresentação foi assertiva, foi calma e parecia mesmo que você estava dando uma aula, viu? Adorei, adorei, parabéns. Bom, antes de começar, de novo, antes de começar, eu quero deixar bem claro que tudo que eu disser agora é a minha leitura do seu trabalho e as minhas sugestões de melhoria, as quais você vai conversar com o professor Giordano, vão ver se são pertinentes para vocês e aí fazê-las acontecer, né? Esse trabalho, Giordano, eu também quero. Eu também quero, porque eu participei de uma banca de manhã que tinha uma vertente, esse tem outra, e eu quero, porque eu tenho uma. A gente tem conversado muito no Mackenzie sobre essas questões, e depois que for publicado, eu gostaria também de receber. Ué, o que vocês querem que eu faça? Vocês fazem coisa boa, a gente tem que aproveitar horas. Então, vamos lá. Começando aqui, então, eu vou compartilhar esse arquivo com comentários com o professor Giordano. Então, fique à vontade para anotar ou não, tá bom? Vamos lá. Bom, eu queria começar já falando do título. Essa Lília não é fácil, né? É um mestrado profissional. Eu dou aula no mestrado profissional. Então, para mim, o título ele já tem que remeter a um produto final. E aqui, quando você fala só a influência da matemática, parece um estudo acadêmico e puro, aquele que depois que você termina, faz um artigo e vai para a gaveta. E não é o caso, né? Porque lá no final você tem um arremedo de proposta. Então, que tipo de produto você criou, pode criar? Essa é a ideia, né? Qual é a recomendação que você está fazendo? Sugiro realmente que você deixe mais claro no seu título essa recomendação. Perdão, a recomendação eu vou falar lá nas considerações finais, tá? Vou criar um suspense aqui, tudo bem? Vamos lá. Olha, eu vou andando com o trabalho aqui, tá? Então, desculpa aí que eu acabo demorando um pouco. Outro comentário na ficha de assinaturas, o nome do Mackenzie está inteiro, mas o da CETEPS não está. Não sei se isso não seria recomendável que estivesse, né? Bom, são as minhas observações. Vamos lá. Eu não tenho nada a falar do seu resumo, eu acho que ele está muito bem, muito assertivo. Você tem uma forma de redigir bastante assertiva, isso é muito bom. É assim, na página 14, no memorial, lá no finalzinho,
isso é para outras coisas também que eu não tenho pego, você põe assim, me preparei por 7 anos, não sei o quê. Eu só queria te pedir que corrigisse o me preparei. A gente nunca começa nenhuma frase e nem depois de vírgula com pronome do caso oblíquo, tá? Então, preparei-me, e aí serve para eu te dizer, dá uma catada aí, porque deve ter coisas que eu não vi. É natural que a gente use, assim, algumas expressões um pouco coloquiais, né? Tá acostumado, mas aí fica melhor se você conseguir dar uma, melhorar, e esse tipo de erro não é legal. Você tem apêndices, na verdade, 4, não é? Do A, B, C ou D. Esses apêndices devem, obrigatoriamente pela norma, ser listados lá no seu sumário. Então, você põe lá, apêndice A, nome do apêndice, página, e assim por diante. No mais, você fez certinho, porque todos eles estão em páginas separadas, é só você dar nome aos bois, tá? As pessoas encontrar seus apêndices. Na sua introdução, é assim, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, né? Falta fonte. Eu até pus assim, uma coisa entre 2 parágrafos, serve para os 2. É assim, na sua introdução, esses 3 parágrafos contêm afirmações, você faz afirmações, só que você não dá crédito a quem faz essas afirmações. E isso não é legal, não é nada legal, aliás, né? Isso é plágio, então a gente não pode fazer isso. Então, eu gostaria de recomendar fortemente que você voltasse nas fontes. Quando eu falo fontes, eles são referências ou fontes, tá? Fontes que você pode utilizar, desde que elas sejam fidedignas, né? Blog não vale, né? E eu sei que você não usaria isso. Então, vamos lá. Então, já no 4º parágrafo, você põe assim, ó, ao encontro do mencionado, ou seja, quero entender que você está dizendo que, de acordo com o que já foi mencionado, então, tudo bem, mas o que que é? Do que você está falando? Porque você tem 3 parágrafos antes. Cada parágrafo tem um assunto. Então, você tem que explicar melhor de que mencionado você está falando, porque você pode estar falando só do anterior, né? Pode dizer, ao mencionado aqui anteriormente, que aí fica mais entendido que foram nos 3 primeiros, tá legal? De novo, no mesmo parágrafo, tem falta de fonte, a mesma coisa na outra página. E você usa uma expressão que não está errado, mas não sei se ela é a melhor. Na página 10, no 2º parágrafo, você diz assim: a investigação tensiona. Tensionar, ele tem vários sentidos, tanto da questão da intenção, eu nem sei se está certo essa forma, como na questão de tensão mesmo, né? Escrito de uma outra forma. Posso sugerir que você mude para objetiva? Objetiva, tem como, sabe, é assim, quanto mais simples for a sua redação, melhor. Por quê, Wagner? Nós não escrevemos, guarde isso para a vida, nós não escrevemos para os nossos pares, nós escrevemos para os nossos ímpares. E isso é fundamental que a gente tome cuidado, tá bom? Então, a sua redação, ela é muito boa, mas procure usar palavras um pouco mais, familiares, né? Bom, aí depois você coloca ao longo da investigação, você coloca, faz outras coisas que já são outras redações que têm a ver mais com a sua colocação de procedimento, daquilo que você está buscando, e aí também tudo bem se não tiver fonte. Capítulo 2, você começa assim, ó. Por muito tempo se discute sobre a educação e os seus propósitos, a educação desempenha um papel fundamental. Tá, eu vou ser sincera, claro, isso é meio que até senso comum, né? Só que você não põe a fonte. Não dá de novo para você afirmar coisas sem isso, né? Outra coisa, né? Aí nos parágrafos seguintes, você coloca assim: cabe ressaltar que o autor utiliza, e aí eu estou te perguntando, que autor? Porque no parágrafo anterior você usa o cure.
Só que é dele que você está falando? Então, é assim, em trabalho acadêmico, é permitido que você repita a bem da clareza, tá legal? Então, estou sugerindo aqui, tá tudo bem anotado, enfatizado, para você fazer. De novo, as tentativas de interpretação para promover respostas às necessidades dos indivíduos de trabalho, hoje e no futuro, tem sido, na verdade, tem, aqui tem que ter um, anota, por favor, esse tem nesse último parágrafo, porque eu não anotei aqui. Tem sido objeto de educação profissional, a qual esse trabalho procura agregar. Tá, mas tem que ter uma fonte quando você fala da tentativa de interpretação. Alguma coisa tem que estar aí, você não pode. E se for uma coisa sua e que vai se manter, você tem que refrasear, tá? Como percepção do autor deste trabalho, é a intenção, enfim, por conta de. Então, isso tem que deixar claro quem está falando, no final das contas, tá bom? E aí eu vou indo, você vai ver. Eu tinha posto uma anotação que a figura não tinha aberto, agora ela abriu. Assim, do nada. É muito engraçado isso. Tem, assim, sempre o anjo dos trabalhos. Bom, você usa 3 figuras, figura 3, figura 4, figura 5. Só anota, para mim isso é quadro. E para mim isso é assim, tem grupo de formulação e análise. Então, é um trabalho que você tirou do próprio Centro Paula Souza, mas para mim isso é um quadro, tá? Então, eu olharia isso com mais cuidado, olha lá na ABNT, na norma, tá bom? De novo, né, quando você fala que a admissão do candidato, né, você fala em 4 áreas de conhecimento, você não coloca a fonte também, e aí você traz gráfico, tá tudo bem. Um quadro, 2 quadros, está tudo bem, estou descendo lá na página 25. Aí, você faz uma... Na página 26, logo no primeiro, segundo parágrafo, você coloca, tanto D'Ambrosio quanto Moreira e Venturi concordam, legal você fazer essa discussão, mas bota o ano de cada um deles. Porque cada autor faz muitos trabalhos ao longo da vida deles. Então, você tem que dizer em que momento esses caras concordam, tá? Em que momento cada um deles escreveu alguma coisa que existe concordância, né? Aí você põe Venturi aqui, o Venturi, ele tá sozinho. Como você lá em cima colocou Moreira e Venturi, então, e eu não sei se eles estão juntos ou separados, cabe olhar. Só que esse Venturi aqui tem o ano, né? Segundo o Ministério da Educação, isso eu estou na página 27, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, final dele, né? Você põe, segundo o Ministério, a matemática também faz parte da vida. Aí põe, em diferentes momentos históricos, vírgula, Brasil 1998. Bom, é o seguinte, Brasil, você bota lá nas referências, mas aí no texto você põe Ministério da Educação e o ano, tá? Porque acho que é isso que você quis fazer. Você fez segundo o Ministério, não sei o quê, tá? E ficou super solto. Eu sei que quando você fala de qualquer órgão do governo, é Brasil que você põe nas referências. O Jordano sabe, a professora Celi sabe, mas os nossos ímpares não sabem, né? Então, a gente não escreve para eles. Vamos lá. Segundo capítulo. Olha, o que eu não disser é porque está tudo muito legal, tá bom? Eu já faço esse elogio assim de forma geral. Gostei muito da figura 6. Se você vai mudar os quadros depois para a figura, ela vai mudar de novo. É o fluxograma das etapas da pesquisa. Eu dou aula de metodologia no mestrado e não é fácil fazer os alunos entenderem o fluxo. Então, eu faço tabela, eu faço fluxo, então eu gostei muito disso. Mas não é por isso que eu quero o seu trabalho, eu quero isso por conta dos resultados da matemática mesmo. Mas esse eu também posso usar, né? Vamos lá.
a sua figura 7, eu tive que colocar para conseguir ler alguma coisa no 210 aqui. Então, pensa que quem tem um trabalho impresso não consegue ler sua figura 7 nem com lupa daquelas bem potentes, até porque vai dar um pouco de tontura. Você até pode reduzir o tamanho de uma figura se ela for um exemplo. E assim, é só um exemplo da estrutura da figura, mas quando você quer que as pessoas leiam, você tem que torná-la melhor. Sugiro aqui, sugestão, que você deite a figura, coloque ela na... Não coloque ela na horizontal, coloque ela na vertical, na página, tá bom? Ocupa uma página e tem. Ele foi ver, ele não confia em mim, Jordano. Olha só, que coisa. Bom, vamos lá. Não, eu queria saber qual figura era. Não o Ah, tamanho. O tamanho, eu queria saber a figura que ele tinha tá deixado bom. na resposta. Você acha que pode? Vamos lá. Tô andando, hein, gente? Desculpa aí, eu ia andando. Aqui tem uma correçãozinha no apêndice A, e seguido, não, acho que é seguindo, né? Mas isso é peanuts, né? São coisinhas que ficam, a gente escreve e fica. Então, outra coisa que eu queria te falar, nessa mesma linha de a ABNT, ela admite que você faça figuras, quadros, tabelas e gráficos. Então, a gente tem que chamar tudo pelo nome certo. A figura 7 mesmo que eu falei que era pequena, para mim, não sei se é uma figura, não. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada nisso. Agora, tem outras que você chama, né? O quadro 6, você chama de quadro. Eu chamaria de tabela, mas acho que tudo isso tem que ser olhado, tá? Vamos lá. Tem um gráfico que eu vou chegar nele agora. Eu já estava chegando e eu voltei. O quadro 8 também. Para mim também não é quadro. Vamos lá. Vamos lá. A figura 8 definitivamente é um gráfico. E você chama outros gráficos de gráfico. Então, por que essa não, né? Acho que tem que ter até uma coerência, né, na forma como você denomina, né, as suas imagens. Aqui uma tabela chamada de tabela, perfeito. Aqui na figura 9 também é um gráfico, estudo é gráfico, né? Então, assim, eu sugiro, estou anotando até porque acho que eu esqueci de escrever o que, eu só fiz em amarelo, mas não falei o que era. E tabela, muito bom, gostei dessa. Deixa eu vou tentar. Não sei se é aqui que eu vou achar. Bom, depois eu falo, então. Vamos lá na frente. Estou tentando achar uma que você apresentou. Os seus gráficos são muito bons, eles estão muito claros, mas eles são gráficos, tá? Não esquece que figura, e, por exemplo, a figura 10 é um baita de um gráfico, e não importa que ele seja diferente, né? A figura 11 também, eu só estou pondo amarelinho, tá? Não estou repetindo a palavra gráfico aqui. As tabelas nós não temos problema. Na página 51, é que eu uso um outro termo que você usa, o 3.4, você põe, a fim de analisar, ai, gente, não, vamos fazer mais bonito, né? A fim, não, com o intuito de, com o objetivo de, a fim é coloquial, né? Vamos lá. Achei. 52, eu queria te fazer uma proposta. Na verdade, é assim, quando você apresentou a tabela 7 e a tabela 8, que estão perfeitas, com setinhas. Você lembra disso? Que são as setinhas mostrando o movimento, né? Que é lindo que você mostrou. É sensacional. Bota a setinha também aqui. Posso sugerir? Porque vai ficar muito legal. Põe o texto depois. Tudo bem? Fala dos dois. Então, eu vou pôr até aqui para você lembrar, incluir setinhas. Você vai lembrar se eu puser só assim, né? Vai, deixa eu ver. Vai, né? Tudo bem? Então, tá bom. É que eu não vi você, que eu estava olhando aqui para o arquivo. Certo. Os outros, excelentes. Eu fui olhar, eu gosto muito de gráfico. Eu gosto muito de gráfico. A figura 12 também é um gráfico.
tá? Então, tudo que tiver figura em amarelinho, a figura 13 também é um gráfico excelente, por sinal. E aí, eu queria fazer uma consideração que eu acabei fazendo só na figura 13, que é um gráfico, tá? Na verdade, em tudo você vai colocando fonte, autor. Não é bem assim que a gente coloca. A fonte ao autor, quando você faz, por exemplo, aquele fluxo que você fez do processo de pesquisa, né? A fonte é você. Você pôs o fluxo, você criou aquilo. Mas quando você cria gráficos, figuras, tabelas e quadros com base na pesquisa de campo, você não é a fonte, você é elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. Entendeu? Porque o que sai da sua cabeça? Um esquema, uma figura, sei lá. Mas quando você tem a pesquisa de campo como aporte, você não pode dizer que a fonte é você. Até porque dá a impressão que saiu tudo da sua cabeça, e não é verdade, né? Os dados, as análises, sim. Então, eu pus aqui. Autor é sempre com base na pesquisa de campo. Então, você tem que colocar elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. E eu só anotei isso na página 55, porque às vezes a gente não percebe outras coisas, né? Você vai perceber depois, é muita coisa para olhar. Então, tudo que for com base na pesquisa de campo, coloca a fonte dessa forma como eu sugeri, tá bom? E aqui já não é bem uma sugestão, viu, Wagner? Porque senão fica errado mesmo, tá? A figura 14, que é um baita de um gráfico maravilhoso, que é o coração do seu trabalho. Ele tem que estar enorme, porque é aquilo, relação da matemática com o sucesso profissional. Você não tem noção de quando eu li, eu fiquei feliz. Você não tem noção. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que bom que eles reconhecem, que bom que esse rapaz fez um trabalho sobre isso, porque eu sei, lá no Mackenzie, os nossos queridos professores de matemática, eles são muito queridos mesmo, eles dão a vida por aquelas crianças, mas eu vou te contar, eles são terríveis, os alunos, eles realmente não reconhecem esse esforço. Dão até chocolate na Páscoa, mas o presente de professor é uma nota boa, não é? Porque senão a gente fica sempre com assim, nossa, o problema sou eu não estou explicando. Então, aluno assim leva a gente para o psicanalista, né? Então, esse gráfico, ele tem que estar, sabe, esse gráfico, e não é figura, ele é gráfico, não sei que número ele vai ser, fala muito dele, ele é o coração do seu trabalho, ele tem que ter um destaque enorme, enorme. Talvez você possa até torná-lo maior, sabe? Para ele ficar bem em evidência, para não passar batido. Tabela, 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 tudo bem. Aqui você faz uma consideração que eu só queria te fazer uma pergunta. Quando a aplicação da correlação de Spearman é aplicada utilizando os fatores salário e nível de conhecimento em matemática, após o curso, também por meio do software do SPSS, já usei muito, o resultado retornado de RHO se mostra tal, indicando que é uma correlação correlação, porém a mesma, pontuada como fraca. E aí é assim, eu fiquei pensando, por que será, né? E talvez, eu sei que não é momento de você falar disso agora, mas nas considerações finais, talvez você possa lembrar, é a hora de você se mostrar, né? E eu anotei isso aqui, porque nas considerações finais você pode fazer alguma ilação. Será que é porque eles usam muita calculadora? Será que é porque, por exemplo, o pessoal não sabe mais fazer raiz quadrada, o pessoal não sabe mais fazer. Até regra de 3 eles se atrabalham. A tabuada hoje em dia é de outro jeito, né? Então, o pessoal usa muito, e aí eu fico pensando, será que é um excesso de uso do computador e não sei o quê? Até a gente, né? Chega uma hora que torna a nossa vida difícil. Só que aí você não pode fazer essa ilação
enquanto você está mostrando os resultados. Você só está apresentando os resultados, mas talvez você possa tentar fazer alguma reflexão a respeito das razões. Sugestão, tá? Vamos lá embaixo. Então, aí a certa altura do campeonato, eu estou lendo, aparece aqui o apêndice D. Eu joguei para localizar todos os apêndices. E você menciona todos, menos o C, tá? Você pula do B para o C, ele não está mencionado. Então, como eu nem falei nada, porque como eu não sei direito qual era o local, eu pus só aqui, ó, não encontrei menção ao apêndice C. Esse pulou. Alguma razão? Você não gosta do C por alguma razão? Alguma coisa pessoal? Acho que não, né? Tô brincando, tá, Wagner? Vamos para lá. Ó, tem coisas que eu pus em amarelo, cuidado, que assim, moderada, por exemplo, até vou tirar esse amarelo para não confundir, porque tem hora que eu ponho amarelo para as minhas observações. Deixa eu ver. Quadro. Tudo bem, gostei muito no quadro 9, quando você você põe uma ênfase em cinza das coisas mais importantes. Eu gostei muito. Eu fui lendo, e olha que legal, ele já foi fazendo uma análise. Eu acho que esses quadros também vieram da sua análise da pesquisa, todos eles merecem dizer que foi você que fez. Outra figura 15, que é um gráfico, esse é claramente um gráfico, a 16 também, não tem dúvida. E vamos lá agora para as considerações finais, tá bom? De novo, eu acho que você escreve muito bem, eu queria te elogiar em relação a isso. Tem aqui o início da investigação se deu, esses pronomes do caso oblíquo são um problema, né? Quando você não tem nada que puxe ele para frente, ele vai depois do verbo. Então, deu-se. Eu estou pedindo aqui para você corrigir. Aí você fez as suas considerações finais, elas não estão ruins em hipótese alguma. Mas eu acho que você pode mais. Você tem informação, você tem muita informação provocativa. Eu não deixaria isso passar. Cara, vai lá, faz um monte de ilações, reflexões, traz a sua experiência do porquê as coisas são como são, as dificuldades, pega essas considerações e se coloca nelas, porque é isso, na verdade, é o único momento que você pode se colocar de verdade nelas. Fantasticamente bem. Então, debruce-se sobre elas, tá? Porque tem muita coisa aí que poderia ser altamente melhorada. E no final delas, como eu falei que eu ia deixar para o final, né? Eu gostei quando você fala, recomenda-se, portanto, que as instituições educacionais, eu até grifei, e programas de formação enfatizem a importância, não sei o que, não sei o que. Muito boa a sua sugestão, até porque isso é o mínimo que daria para se fazer no final desse trabalho. Só que vamos fazer um produto disso? Você tem aí tempo para fazer. Faz um produto disso. Que recomendação é essa? Ficou muito assim, ficou muito. A gente recomenda que as instituições. Tá, e daí? Elas não vão saber como, elas não vão fazer, não vão saber por quê, elas não vão saber onde vão colocar a sua recomendação. Ou seja, eu faria, inclusive, sugiro um capítulo antes das considerações finais, o capítulo 4 seria esse, que é recomendação, produto, sei lá, eu até pus assim, o que é a sua recomendação? Como? Gostei, mas que tal dar mais informações, né? Ou seja, é uma proposta real, seria uma contribuição muito boa se você conseguisse fazer. Sabe, eu fico com mil ideias. É assim, treinar professor de matemática, para ele começar dando aula e contar. Eu tive um professor na faculdade, eu nunca vou esquecer daquele cara. Além de ser bom pra caramba, ele chegou na primeira aula e ele falou assim: eu vou dar equação de segundo grau, eu vou resgatar, né? Porque a gente já tinha visto antes, eu vou dar diferencial, eu vou dar equação não sei o quê, não sei o quê. Ele explicou umas 5
ou 6 coisas que ele ia explicar e falar assim, por que que eu vou dar isso para vocês? E ele fez um quadro. Em cada uma delas tinha a disciplina que ia usar aquele conhecimento e na vida do curso que o administrador ia usar. Sabe? É assim, putz, isso é uma recomendação. Entendeu? Isso é fazer realmente o cara falar, bom, eu recomendo isso. Eu não estou te dizendo para fazer só isso, porque eu também acho que isso não é tudo. Eu acho que o plano pedagógico tem que ser alterado. Ele tem outra coisa que eu queria também te dizer, que eu não coloquei aí, né? Porque isso é com você, afinal, quem sou eu? Falar do seu ofício. Eu acho que você tem que falar também que matemática é muito chata para os alunos. E aí não tem jeito da gente fazer matemática ser mais alegre, mais legal, não tem jeito de fazer matemática ser prática, aplicada. Não tem como levar o menino na feira para ele fazer conta lá na feira, para ele saber como ele economiza. Não tem como pegar o menino, colocar numa empresa rapidinho e mostrar para ele o que ele vai usar e tudo mais. Entendeu? É assim, acho que eu vou falar de uma forma geral e eu estou falando de todas as escolas por onde eu passei. Eu acho que a gente ainda não ensina matemática para o aluno aprender. Não ensina. Aliás, a gente está questionando no Mackenzie, não que a gente já fez muita coisa, mas a gente está questionando que a gente não está falando a língua do aluno, mas esse aluno é outro, gente. Esse aluno é outro. Geração Z e geração alfa não vão ficar decorando nada. Então, o Wagner, pelo amor de Deus, você é professor, pensa sobre uma coisa, uma recomendação. E aí depois você vai para o doutorado, e aí sim, você faz um sistema de ensino, você faz o que você quiser. Você estoura a boca do balão, tá bom? Por favor, tá? As suas referências estão ótimas, seus apêndices também, e eu te parabenizo mais uma vez, vou mandar esse material para o Jordano, te parabenizo de verdade olha, eu não sei como você pensou isso, como você teve essa ideia, mas olha, seja como foi, cara, você é brilhante, tá? Então, como você é brilhante, eu queria te sugerir fortemente para fazer mais. Pega o capítulo, transforma em capítulo 4 seu produto, gasta umas 10 páginas, pega o seu capítulo 5 de considerações e malha bem. Por quê? Porque muita gente, e depois divulga esse seu trabalho, em artigo, em várias formas, de várias maneiras, cara. Põe um livro, escreve um livro sobre isso. Sabe, Jordano? Eu acho que isso é livro também. Ele cria o produto e faz um livro do produto. Eu compro. Já quero uma edição, já vou no lançamento, tá? Beijo nos corações de vocês e desculpe ter me alongado. De imagens, de cores, tal. Desculpe ter me alongado, viu? Por favor. Ótimo. Obrigado. Obrigada a você. Encerrou, Lilia? Encerrei sim, obrigada. Wagner, quer falar alguma coisa com a professora? Lá. Muito obrigado, viu? Não xinga. Eu fiz as anotações todas aqui, vou olhar detalhadamente cada uma delas. Tá ótimo, eu vou mandar agora para o Jordano, tá? Tá bom. Lilia, muito obrigado, viu? Obrigado por essa arrumada na roupagem, né, de toda a construção do texto, né? Principalmente nessas normas da BNT, né, que você é especialista nisso. Obrigado, Lilia. Nós vamos conversar, né? Depois a gente conversa sobre cada tópico desse aí. E a gente vê o que vai adaptar, o que não vai adaptar. Professora Celi, o Wagner. Cumprimento, professor Jordano, professora Lívia, Wagner, muito obrigada pela oportunidade, né, do seu trabalho. E mais que isso, a oportunidade de poder ter observado, a oportunidade de observar o desenvolvimento do seu trabalho e aonde ele chegou. Na qualificação nós tínhamos um trabalho, hoje nós temos outro totalmente diferente,
muito relevante, e eu faço uma série de apontamentos, mas eu faço principalmente perguntas para ajudar nessa análise. Eu começo com os destaques, então, o seu tema extremamente relevante, dá para você observar a preocupação, a qualidade da formação do egresso, do ensino técnico, e poder observar esses 10 anos também é muito interessante. Fiquei em dúvida aqui na sua apresentação, até perguntei para o Jordano, desde quando você é coordenador do curso? Desde o ano de 2012. Então, o curso foi criado em 2010, você só não acompanhou 2 anos do curso. O restante, legal. E para você isso é interessante também? Fui do coordenador no dia que ele nasceu. Oh, Eu vim do hospital direto para a reunião de coordenação. poxa, interessante, porque você conhece, do jeito que a gente fala e conhece vocês aqui, você conhece cada uma dessas pessoas. Muito interessante. Eu acho que isto é um fator muito relevante para para se poder fazer o estudo longitudinal. Muito bom. Eu verifiquei que você ajustou o título e ele ficou bem mais aderente à proposta, tá? Destaco também a forma de escrita, noto a mão pesada do professor Jordano aí nos verbos, nos pronomes, nos pode-se, acho que não tem nenhuma palavra pode-se nesse trabalho. Quantas vezes eu falei para você tirar pode? Eu estou brincando porque o Jordano realmente faz isso, ele não gosta da palavra pode-se. Destaco o detalhamento do método de pesquisa, o infográfico que você fez também ficou muito bom. Destaco o referencial teórico, gostei muito do memorial, porque ali a gente entende quem é o autor da pesquisa, por que esse autor teve condições de fazer esse trabalho. E destaco os apêndices com os dados gerais da pesquisa. Então, vocês permitem com que outras pessoas possam fazer outros tipos de análise. Então, muito bom. Wagner, na qualificação, eu te perguntei qual a questão de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos. Se você fez isso aqui, ok, está mais claro, está mais objetivo. Porque, como eu te falei, eu fiz uma análise comparativa, que eu tinha antes, que eu tenho agora. Eu verifiquei que, quando você traz o Ventura, eu tinha te pedido lá na qualificação, tendo em vista que, como a matemática é importante para o exercício da profissão, e você trouxe o Ventura para justificar, eu falei para você, amplia isso, acho que vai ficar mais interessante, você também fez. Parabéns. Agora, eu começo a te perguntar, os regressos, você acha que os regressos realmente desenvolveram as habilidades matemáticas no curso, ou 10 anos depois, isto foi produto de uma educação continuada e de uma necessidade de mercado? Excelente pergunta. Nossa. Primeiramente, foi muito bom conversar com os egressos, todos eles foram meus alunos. Eu sabia isso desde a ocasião. E o fato do curso, da matemática em si, o curso, ele desenvolveu nele esse raciocínio lógico. Então, ele pode até não ter um progresso, não se compreender como um progresso em matemática, mas ele começou a pensar de uma maneira mais lógica. Então, independente da área que ele vai e venha atuar, aquilo de forma clara tende a contribuir. Um exemplo sobre isso é que nós temos uma aluna que ela fez o curso de administração e hoje ela é uma veterinária. E ela é uma aluna de alto desempenho. Então, aquilo refletiu para ela. E ela reconhece, nossa, isso foi muito importante para mim, mesmo indo para uma área diferente da estudada. Então, a contribuição. Eu quero fazer uma contribuição exatamente nesse momento. Semana passada, quinta-feira, estávamos em aula de tecnologias na educação profissional, ministrada pelo professor Jordano, eu tenho a oportunidade de assistir, e se estava falando sobre a inteligência artificial. E um dos quesitos levantados foi o de que o que importa para se trabalhar ou se desenvolver algoritmos para a inteligência artificial é o raciocínio lógico, é o trabalho da lógica.
será que você não poderia colocar, acrescentar, explorar mais isto nas considerações finais? Porque não é a matemática em si, não é a conta em si, e sim o processo lógico, a compreensão lógica. E aí sim, a matemática passa a ser fundamental enquanto desenvolvimento para as novas necessidades de mercado. Porque se fala muito, a IA, a inteligência artificial, vai tirar emprego. Realmente vai tirar emprego daquele trabalhador braçal. E o que é IA? Uma linguagem binária, você trabalha com resolução de problemas. Quem serão as pessoas mais bem empregadas no país, no mundo? Aquelas que sabem criar os algoritmos, sejam eles genéticos, preditivos, não importa. Quem é que cria bons algoritmos? Quem conhece lógica. Quem conhece lógica? Quem aprende matemática. Você viu onde que a gente chega com o seu trabalho? Então, não é a matemática, do ponto de vista mais comum, que envolve habilidade numérica. Não é isso. É muito mais que isso. Então, o seu trabalho tem muito mais alcance. E o professor Jordano estava falando aqui que vocês farão um relato técnico. Coloque isso no relato técnico. Juntos. Coloque isso no relato técnico, porque nós não estamos falando apenas da matemática pela matemática. E uma outra coisa também que eu trago para a discussão, queria discutir com você. Dos 64 ingressos, apenas 48 responderam ao questionário. E você falou que as pessoas com menor desempenho em matemática foram as mais difíceis de serem encontradas. Será que a gente não pode fazer uma inferência aí? Mas aí fica a especulação, né? Olha bem, pode ser, vai ter uma análise. O número a gente consegue determinar? Eu acho que sim, porque olha só, os menos preparados, ou os com maior dificuldade lá na época, não apresentam facilidade na localização. Você não encontra facilmente as pessoas, ou eles não estão nas redes sociais, ou eles não atendem. Ou eles não responderam. Ele não encontrou. Sim. Ou seja, até para você se fazer encontrar no mercado de trabalho, o raciocínio lógico é importante. Ela foi longe. Isso é uma inferência que pode ir para as considerações finais e que pode trazer mais relevância ainda aos resultados da pesquisa. Então, note, não é só... eu não entendo seu trabalho no sentido de que quem teve bom desempenho em matemática durante 10 anos teve sucesso profissional. Não, isso aqui é muito maior. Por isso que é imprescindível ter um relato técnico. Seu relato técnico, o relato técnico de vocês, vai ajudar a ter inferência no próprio currículo dos cursos técnicos e tecnológicos. É muito mais amplo. A gente pensa que tem aquele questionário, que, aliás, foi muito bem feito, os dados muito bem trabalhados, mas a coisa aqui é muito maior. Não sei se vocês estavam enxergando isso. Eu trouxe à tona porque eu acho que não. A gente fez assim, né? A gente parou num certo momento. Exato. Nós tínhamos os dados, fomos compilando e paramos, né? Exato. Paramos ali, né? E aí que está. Os próximos passos poderão estar declarados nas considerações finais. Tá? E a outra coisa que eu achei interessante. Estes alunos que participaram, a gente verifica lá na figura 8, na página 44, ou seja, a gente pode entender que esses egressos buscaram educação continuada. Quem fez o curso de administração procurou educação continuada, tanto no ensino superior, eles deram continuidade aos estudos no ensino superior, ou por meio de uma pós-graduação. Vocês chegaram a ver se houve algum outro tipo de curso que também auxiliou? Vocês poderão dar continuidade à pesquisa para futuros artigos, verificando se outros mecanismos
pode ser inclusive a educação corporativa, auxiliar nessa formação também. Então, fica como sugestão. Outra coisa que eu noto, lá na página 45, é que 66,7% dos alunos, dos egressos, né, já trabalhavam antes do ensino técnico. Será que isso pode ser considerado uma variável interveniente nos resultados da pesquisa? Principalmente porque cerca de 77,1% atuavam de alguma forma na área da administração. Será que eles não aprenderam matemática antes? Eles não deixaram claro, eles atuavam, mas eram em outras áreas. E aí, no momento posterior, depois da formação do curso, que o questionário é aplicado. Então, mas olha só, no questionário você pergunta para eles se eles perceberam, entre aspas, a palavra, não consta a palavra percepção, mas aqui eu entendo como percepção, não é opinião. Você pergunta se eles notaram que se aprenderam ou não matemática durante o curso, e se isto auxiliou. Essa pergunta que foi feita, eles tiveram todo o ensino formal de matemática no curso técnico. Mas será que informalmente eles já não tinham essa habilidade de lógica e não percebiam? E quando você evidencia isso no curso, essa percepção vem à tona e ele começa a notar que ele tem essa fluidez em matemática? Parceria entre a educação formal e a corporativa. Exatamente. E também a formação continuada, a educação continuada. Porque ele já estava no mercado. Possivelmente, ele já tinha pensamento lógico bem desenvolvido. Isso pode ser até um fator de interesse pelo curso. Aí chega no curso, ele aprende não, ele percebe que aprende, mas ele já sabia. Reconhece que sabia, ou então não reconhecia, só fica mais fácil. A gente, às vezes, numa sala de aula, fala assim, nossa, o Wagner tem uma didática tão bacana que a gente aprende tanto com ele, mas aí entra o autor que a Lívia gosta, que é o Ausubel, e vai falar assim, não, mas ele já conhecia antes, talvez ele não tenha percebido. Entendeu? Isso aqui eu estou falando também, que você pode colocar nas suas considerações finais. E eu sugiro, que eu anotei aqui anotei aqui no programa, eu sugiro que você, lá nas considerações finais, depois do relatório técnico, ou então, como a professora Lilian sugeriu, fazer o capítulo 4 de um produto, eu sugiro que você desenvolva, sim, essa ideia do produto, conforme a professora Lilian falou, mas baseado em Ausubel, que fala sobre conhecimentos prévios. E aí fez todo sentido, né, Lilian? Concordo em número, gênero e grau. Porque Totalmente. Porque você tem como justificar todo esse arcabouço que você trouxe. Isso mesmo. Né? Fica muito mais legal. E você pode colocar só, até como futuras pesquisas nas considerações finais, ou se você for fazer um produto, basear nesse produto, ou ter como arcabouço teórico a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel. Tá bom? Se vocês quiserem achar isso pertinente, eu posso colaborar com a teoria. Só mais uma coisinha. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, eu me reli. As informações sobre conhecimentos sobre matemática foram obtidas por meio do que eles declararam, certo? Então, eles falaram, aprendi, não aprendi, tinha mais eficácia, menos eficácia, eles que falaram. Então, realmente é percepção. Como eu não tenho aqui os alunos que não tiveram, a grande parte dos que não tiveram uma boa performance matemática, também não responderam o questionário, isso não pode ser, o fato deles terem declarado, não pode ser uma variável interveniente? Na verdade, nós tivemos, só o percentual foi um pouco diferente. 43% dos respondentes foram de baixo desempenho.
e 56 de alto desempenho. Então mudou mais de 2 pontos. Não foi grande? Isso não pode trazer uma inferência aqui nos dados? Então tá. Acho que está fazendo que eu até ler. Você trouxe um texto lá na página 69 que fala. Lembrei aqui. Olha que bárbaro que você escreveu. Os cruzamentos de dados utilizando o conceito estatístico de alta confiabilidade e complexidade, envolvendo fatores tais como mensuração da evolução do conhecimento em matemática no início do curso, comparado ao conhecimento ao fim do curso, este trazido para a atualidade, utilização da cognição hoje, em interferência profissional da matemática no período da realização dessa pesquisa, histórico da atuação profissional, e ainda entre outros demonstrados. Eu acho que aqui, eu faltou uma pontuação no que eu coloquei, mas, de qualquer forma, este parágrafo das considerações finais merece aprofundamento. Por quê, Wagner? Lembra, o que está escrito aqui? Que os dados cruzados entre os conceitos estatísticos, com o conhecimento do programa do curso, mas a percepção do aluno e sua cognição é que trouxe esses resultados. Que tipo de comparação é essa? Eu não estou falando para você trabalhar com dado numérico aqui, estou falando para você interpretar. O que isso significa? Então, fica aí um ponto também para você aprofundar as suas considerações. Aí que eu tinha colocado, eu achei muito interessante que aluno com menor desempenho são mais difíceis de serem localizados. Isso realmente mexeu comigo. Eu vou refletir mais a respeito. Também me chamou a atenção. A maior dificuldade que eu tive foi com o network. Porque a forma de localizá-los, eu não tinha o Facebook ou o Instagram deles, mas quando eu tinha de 2 ou 3 da sala, eu conseguia localizar todos. Só que eu não conseguia localizar com a sala os que tinham aqueles que tinham desempenho ruim. Dada a minha percepção, ou as minhas inferências psicológicas, eu fico pensando, será que esse baixo desempenho levou a baixa autoestima, a baixa capacidade, a baixa vontade de querer continuar se relacionando com o grupo? Se esconder, né? Se esconder. Será que não é isso? Interior. Exatamente, sentimento de Não quer se comunicar, então. Não quer fazer parte, é o pertencimento. Será que a falta de habilidade lógica não leva à falta de pertencimento? Aí não tem como, né? Não tem como saber pelos dados estatísticos, mas dá para se fazer no futuro vários outros tipos de pesquisa. O que eu quero trazer com esses meus comentários é que eu não vejo o seu trabalho como um simples trabalho. Quer dizer, não tem nada de simples no que você escreveu, mas não é um trabalho que apenas demonstra que quem tem boa performance em matemática, num período de 10 anos, teve uma boa performance no trabalho. Não é isso. Eu acho que a gente tem muito mais para explorar aqui. Os bons trabalhos são assim, né? A gente enxerga por vários ângulos, por várias formas, com várias oportunidades. E uma coisa agora que eu te indico, coloca lá no resumo, pelo menos eu não localizei, coloca no resumo que o produto será um relatório técnico. Agora, eu até comentei com o professor Jordano que eu creio que no seu trabalho já deva aparecer esse relatório técnico. Então, se for o caso, depois você verifica, Jordano, colocar um apêndice com um relatório técnico, e aí, no resumo, você indica isso. Esse trabalho gerou um relatório técnico conforme apêndice X, mas já coloca no resumo. Depois você explora um pouquinho na introdução. Tem algumas questões livres da língua portuguesa, LPT, terceira pessoa singular, mas a professora Lívia já falou sobre tudo isso. E de minha parte, eu só quero te parabenizar, porque é muito gratificante
a gente vir para uma banca com essa oportunidade de questionamento, com essa oportunidade de ver que a gente pode, de um trabalho, imaginar ou propor vários outros tipos de pesquisa. Então, por exemplo, eu vejo o seu trabalho como um ponto inicial. A partir daqui, você pode fazer uma série de desdobramentos, há um leque aí de possibilidades. Então, eu quero te dar os parabéns, te agradecer a oportunidade desta leitura, destas reflexões. Quero te dizer, você percebeu que eu estou muito incomodada com esse resultado, ou seja, tendo em vista que uma das minhas áreas é a educação corporativa, acho que me cabe também fazer algum tipo de investigação sobre isso. De que forma a matemática pode ser um fator de engajamento, um fator de pertencimento, um fator de boas relações por meio das mídias sociais, ou um fator de interiorização, recolhimento. Você me deu aí também para os insights. Wagner, parabéns. Professor Jordano, parabéns pela orientação e novamente agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, professor. Wagner, já vou deixar você comentar. Eu só queria fazer um comentário para as duas professoras, que quando nós começamos esse trabalho, o Wagner foi selecionado, né? Escolhi ele para trabalhar comigo, né? Porque nós orientadores é que escolhemos os orientandos. E nas primeiras reuniões ele veio com essa ideia, né? E nós dois já, desde o princípio, percebemos que a ideia inicial era pequena, era simples, assim, não era nada complicado, matemática e sucesso. Né? Mas conforme nós fomos investigando, lendo, recolhendo autores, recolhendo referências, a gente percebeu a extensão disso. Você pode até notar que lá na metodologia tem um parágrafo que nós acrescentamos dizendo assim, espera aí, mantida todas as outras variáveis e analisando só a variável matemática e a variável sucesso, nós entregamos isso. Sim, você fez um recorte. Isso. Então, teve um certo momento que eu e o Wagner, ele vinha aqui, né, porque ele estava fazendo disciplina, né? Chegou uma hora que nós dois olhamos e falamos, peraí, isso aqui não tem fim. Né, Wagner? E também tinha muitos momentos em que nós olhávamos assim e até conversávamos sobre algumas hipóteses, mas você olhava a hipótese assim e falava, mas se a gente for por esse caminho, vai ser especulação, a gente não tem base de dados, a gente não tem referências para, por exemplo, você falou que foi muito procedência, mas onde que eu vou buscar na pesquisa feita que as pessoas que não responderam se recolheram? O que você falou foi perfeito. Pode ter acontecido isso, mas nós não tínhamos. Isso é um item, né? A professora Lilian também sugeriu 3 ou 4 outros componentes que alguns nós não tínhamos visto, viu, Lilian? O seu também a gente não tinha visto ainda. Mas nós olhamos isso. Aí eu cheguei para ele e falei, Wagner, peraí, cara, vamos acabar. Não tem como, você precisa encerrar. Lembra que eu te falei? Só acabar isso aqui, né? Então, vamos fazer assim, vamos parar aqui, É isso mesmo. Então, com os dados que nós temos, com a pesquisa que nós temos, nós vamos parar aqui. A gente enxerga nitidamente que essa fronteira que nós estabelecemos é um limite. A gente consegue ver que existe coisa além da fronteira, porém, a gente teria que recolher mais alguns quesitos, né? Solução. Coloca isto no final das considerações finais. Isso aí era claro, é isso. Porque aí você limita tudo, fala, olha, eu fui até aqui. E nós enxergamos que isso, né, Lilian? Porque pelo menos mostra, nós vimos, mas acontece que todo o trabalho tem que ter um recorte. Senão, até porque, mesmo dentro do trabalho de vocês, já tem que ter recorte para os artigos que vocês vão fazer, né? Porque ele já tem amplitude. Então, eu concordo mesmo, colocar como as limitações, aquilo que sugestões de futuros estudos, né? Mostrar a consciência de que tem aí muitas possibilidades, né? E certamente nós vamos citar exatamente o que vocês falaram aqui, não é o que vocês comentaram aqui, está desperdiçado, não? Não, claro. Nós vamos colocar isso, dizendo assim, olha, se enxerga isso. Mas olha... Mas a gente não tem como demonstrar.
Não, mas deixa claro nas considerações uma coisa bem interessante. O foco, o método utilizado foi quantitativo. Sim. Quantitativamente, a gente enxerga isso. A visão da Lívia é a visão da administradora. A visão da Celi é a visão da educadora, ou seja, é um trabalho cujos resultados podem ser vistos de forma multidisciplinar. Ou seja, tem relevância para um projeto de pesquisa a longo prazo. É isso que eu pensei, viu, Celi? Você dá conta dessas inquietudes num projeto, cria um projeto. Até porque, Wagner, não sei quais são suas intenções, né? Mas, pô, a gente sempre perdão, tenta militar em projeto naquilo que a gente trabalhou no mestrado, porque é aquilo que está gerando inquietação, te incomoda. Cara, vai em frente, porque você tem já o veio disso, né? Por exemplo, Quanta contribuição você não vai poder dar? Imagina só. Eu vou apanhar do Jordano aqui, mas eu vou falar. Imagine você, pelo menos eu tenho muita vontade de fazer isso, imagine você localizar aqueles que não participaram e fazer uma entrevista para coletar não só o grupo focal, talvez depois do grupo focal, mas antes fazer uma entrevista sobre história de vida. É. Qual foi seu histórico? Como que era na escola? Como que era lá no curso técnico? Você se dava bem com a turma? Você ia bem nas matérias? Onde estavam as suas dificuldades? E depois, no decorrer da sua vida, como é que foi? É que o Jordano me mata se eu falar sobre isso. Seria uma pesquisa narrativa. Ela sabe falar isso comigo, porque assim, as pessoas mentem. Todos nós mentimos. Nós mentimos em entrevista, nós mentimos em pesquisa, nós mentimos. Nós normalmente respondemos aquilo que a gente acha que tem que responder. Né? E dificilmente você responde a verdade. Nós que somos pesquisadores sabemos disso. Por isso que a Lilian também é muito inteligente nisso. A Celi, então, está comigo há muito tempo. Nós temos várias formas de descobrir que você contou uma mentira, mesmo numa pesquisa. Vou dar uma coisa óbvia. As pessoas mentem no salário, as pessoas mentem para certas situações sociais. Elas mentem. Elas respondem aquilo que é socialmente bonito responder, mas às vezes elas não pensam daquele jeito. E para nós isso é terrível, pesquisadores. Porque na hora que eu faço uma pesquisa com você e você mente, né, eu vou anotar o que você mentiu. Aí se 20 mentem, você imagina onde você vai. Por isso a gente tem vários mecanismos, né, Lilian? Em que a gente tenta cercar. Se você mentiu aqui, eu te pego aqui. Se eu te peguei aqui, aqui eu também. Né? Então, mas é por isso que seria, a meu ver, quer dizer que vocês vão fazer, mas seria interessante fazer uma história de vida e depois o grupo focal. Eu vi viu, Lilian, para você também que você gosta desse assunto, tenho certeza. Eu estou trabalhando com inteligência artificial e eu vi um trabalho em que mostrava uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em que os pesquisadores conseguiram fotos, filmes, conseguiram provas reais de situações da vida de algumas pessoas. A pesquisa era isso. Tinha lá, né? Uma festa que ele foi, alguma coisa que aconteceu, tal. Eles reuniram isso, demoraram bastante tempo, e a inteligência artificial trabalhou isso. E depois foram perguntar para as pessoas aquilo que tinha acontecido, se elas lembravam ou como é que foi aquela experiência. 80% das pessoas mentiram na resposta atual. Elas falaram coisas que não tinham acontecido, ou que tinham acontecido diferente daquilo que, né? Então, a gente sabe que é assim, nós pesquisadores sabemos que funciona assim. Mas, o Jordano, aí posso te falar uma coisa? Às vezes, num caso como esse seu, que você exemplificou, ele não é exatamente mentira. A nossa memória, os estudos neurológicos já mostram que a nossa memória, ela muda os fatos ao longo do tempo, por N razões. Por N razões, não vai dar nem para a gente discutir metade disso aqui, mas é assim, às vezes não é uma questão de mentira, mas a pessoa já não lembra mais, e aí ela acaba falando aquilo que ela imagina que aconteceu, e que não foi verdade. Porque na minha família a gente tem mania, às vezes, de falar, você lembra de não sei o quê, não sei o que lá? É assim, ou a gente não lembra,
Ou a gente fala, do quê? Ou cada uma, tudo mulher, né? Tem muita mulher na minha família. Ou cada uma de nós lembra de um jeito. Então, ninguém está mentindo. É a memória que prega peças, né? Nosso cérebro é uma coisa muito misteriosa. Então, é realmente complicado você ver o que é verdade e o que não é verdade. A questão de verdade é um negócio... Bom, muito obrigado, viu, professora, novamente. Wagner, agora você quer falar alguma coisa para as professoras antes que eu... É porque nós vamos se reunir para aprovar ou não você. Então, eu acho que você deveria ser elegante agora. Assim, Quer falar alguma coisa com as professoras? Professora Lília, professora Celi, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela paciência em poder ler o trabalho também, né? E pela segunda vez, porque a primeira vez foi na qualificação, então acho que nós tentamos corrigir ali muitas coisas que foram pontuadas, talvez uma outra escapou, o que existe ainda a oportunidade de poder fazer. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção, pelas ideias muito boas que as senhoras também compartilharam. Que bom, E eu Wagner, também, muito para nós sucesso. fazer a liberação, queria dizer para vocês duas, né, para a Lilian lá e a Celi aqui, que ele é um orientador excelente. Viu? Sujeito afável, sujeito que dá para trabalhar, inteligente. Nós discutimos o que teria que ser feito, ele normalmente entregava, sabe? Essa calma que ele tem para falar aqui, ele também transmite lá no trabalho. Tá? Ou seja, ele é um orientando do bem, né? Calmo mesmo? Vai, agora nós vamos se reunir. Minhas alunas, minha aluna. Olha isso. Que audiência, hein? Parabéns. Eu acho que sim. Vai, nós vamos reunir agora. Vocês, por favor, fiquem aqui. Tá bom. Para deliberar sobre a sua aprovação. Tá bom? Até já, meninos. Estou entrando lá na sala, tá? Professor Jordana, eu vou parar a gravação, tá? Nós já voltamos aí. Todos aqui da sala podem permanecer aqui na sala e a banca que vai sair, a gente já retorna, tá bom? Ah, não, senhora. Vocês.